Então, muito boa tarde a todos. Hoje temos connosco para mais uma série de entrevistas com autores convidados Elisa Azevedo. Inauguramos esta semana na Casa dos Cubos uma exposição dupla de duas artistas, da Elisa com um trabalho em plena luz e da Silvia Crespo com The Land of Elephants. Como já é costume neste hábito, os autores que expõem connosco, fazemos esta conversa em que sobrevoamos um pouco dos trabalhos, não só do trabalho que está aqui connosco, mas também dos restantes trabalhos que o autor tem, enfim, de projetos, um pouco uma conversa genérica à medida daquelas que já temos vindo a fazer com outros casos. Olá, Elisa. Olá. Vou apresentar a Elisa muito brevemente. Ela é do Porto, está a trabalhar em Lisboa, licenciou-se em arte multimédia na vertente de fotografia na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e depois frequentou a pós-graduação dos cursos de fotografia contemporânea na mesma instituição. Desde 2017 que expõe coletivamente e a solo, e um dos seus trabalhos recentes teve o apoio do programa Sustentar da plataforma Ciclo de Fotografia, que tem sido responsável por um conjunto de residências em vários pontos do país e que está também a organizar a Bienal de Fotografia no Porto. O trabalho da Elisa vive de uma abordagem sensível à realidade, sem uma vinculação imediata ao tempo, ao espaço, ao sujeito. Portanto, eventualmente isto dirá que não é uma fotografia talvez tão documental, mas já lá iremos. E na sua fotografia procura articular temas como a transitividade, a identidade, o género, a sexualidade, o vazio e o corpo. Ok. Ainda te identificas com esta afirmação, não é, Elisa? Claro que sim, sim, sim. Ok. Eu começava por te perguntar como é que chegaste ao programa Sustentar do Ciclo, ou como é que o programa Sustentar do Ciclo chegou até ti? Pronto. Basicamente, eu candidatei-me a uma open call com o meu portfólio e com uma proposta para fazer um projeto dentro dos vários sítios que eles tinham para residência. Basicamente, o programa Sustentar eram 6 sítios diferentes em Portugal e para nos candidatarmos a esse programa tínhamos que apresentar o nosso portfólio, assim como uma proposta do que gostaríamos de fazer. Eu, na altura, candidatei-me para fazer residência no Algarve, em Loulé, se não me engano. Mas depois da parte da Ciclo, eles convidaram-me para fazer o projeto em Évora, que foi o projeto com o qual eu fiz uma residência e no qual desenvolvi o projeto que está agora na Casa dos Cubos, que é o Em Plena Luz, que o João viu na Bienal de Fotografia do Porto e pronto, foi assim que aconteceu. Quanto tempo é que tiveste em Évora a realizar este trabalho? Foram 2 residências de 2 semanas cada, se não me engano, mas o projeto em si teve um tempo bastante longo, porque fazíamos uma primeira residência, depois havia uma série de momentos em que tanto eu como os outros fotógrafos que estavam nos outros territórios tínhamos reuniões e conversávamos sobre os nossos projetos também com os curadores. E depois havia um segundo momento de novo de 15 dias, de novo para fotografar e para desenvolver o projeto, e depois todo o tempo até às várias exposições que aconteceram, não só na Bienal de Fotografia, como em cada um dos sítios onde estivemos em residência. Por isso eu diria que no total, no grosso, eu estive a trabalhar com a Ciclo quase 1 ano, mas a residência em si foi, Foi só um mês, vá lá. sim, 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 em 2 momentos. O tempo que eu passei em Évora foi esse, foram 2 vezes 15 dias. Ok. Sim, claro, isso é um processo formativo bastante mais longo, não é? E que envolve, portanto,
este trabalho, da maneira como ele está apresentado, como é que chegaste a esta fórmula ou esta decisão de apresentação final? Portanto, as tuas fotos estão, digamos, têm curiosamente uma forma de montar que aparecia muito ali nos anos 2000 e qualquer coisa, que era com o plexiglass e o acrílico. Como é que chegaste a esta fórmula e porquê é que escolheste esta fórmula de montagem desta maneira? Eu, por norma, eu costumo mostrar o meu trabalho de forma bastante diferente. Trabalho muito mais com papel, com um tipo de apresentação um bocadinho mais clássica, com imagens emolduradas, hum, e nunca tinha feito algo assim, mas o trabalho com a Bienal do Porto era um trabalho em parceria com um curador, neste caso o curador que me acompanhou foi o diretor da Bienal, Virgílio Ferreira, e acabou por ser através do diálogo com ele que chegámos até à apresentação final do trabalho, que acabou por ser importante para ele que houvesse quase uma cabudice à própria coisa com que eu estava a trabalhar, daí o plexiglass e esta coisa muito brilho, Exato, exato. mas é uma forma de mostrar o meu trabalho que eu nunca tinha mostrado antes e é um bocadinho fora para mim, mas Claro, foi uma experiência, sim. claro. Eu vou partilhar aqui o ecrã para vermos algumas dessas imagens dessa série e também para podermos entrar de alguma forma no teu trabalho a partir dessa série, justamente. Não é? Ou seja, consegues ver o ecrã? Sim. Ok. É, é estranho estar a ser eu a mostrar as tuas imagens. Um, um, eu gostava, enfim, tenho algumas perguntas para te fazer, mas és livre, obviamente, de escolher ou selecionar alguma coisa que também queiras dizer. Mas já achei interessante esta escolha de palete de cores, neste caso uma escolha bastante fria, ou, enfim, fria, em determinado sentido. Esta foto logo inicial, depois estas fotos em tons de um azulado, e depois, claro, este contraste com uma cor mais quente, aqui também, é curioso. Esta foto, curiosamente, não está na exposição. Alguma razão específica para ela não ter entrado? Ou... Sim, sim. Essa fotografia até é bastante importante para mim no projeto, na verdade. Mas pronto, lá está, no contexto da Bienal, era um trabalho mútuo com a própria Bienal em si e em conjunto com o curador decidimos que a imagem no momento da exposição não faria sentido, mas para mim no meu trabalho e neste projeto em específico esta imagem é bastante importante e mesmo ela não tendo integrado a exposição, é uma imagem que eu quero que se mantenha no trabalho. E porquê é que é importante, neste caso? Assim, só se calhar explicando um bocadinho o projeto, o que é que ele foi em si. Claro, claro. E eu, ao longo da minha prática fotográfica, trabalho sempre muito com elementos naturais, seja com pessoas, seja com paisagem. Hum, então, este projeto em Évora foi uma coisa bastante nova para mim, porque não só estava a trabalhar com uma ideia que era uma coisa bastante tecnológica, que era um processo de implementação de luz solar em Évora. Uhum. hum, então acabou por ser um desafio como é que eu poderia incorporar isto dentro da minha prática. Ok. E o que eu acabei por fazer, ou pelo menos a maneira que este projeto me moveu, foi através de uma abordagem um bocadinho mais poética à ideia em si do que é que pode ser a energia solar. Ok. Então eu acabei por. Fez sentido para mim, como tu estavas a perguntar em específico esta imagem, como eu tenho tantos elementos que são frios, como tu estavas a dizer, e tecnológicos e duros, eu sentia uma falta de encontrar essa relação entre
o corpo também, de alguma forma, porque a maneira como eu entrei para este projeto foi a pensar mesmo, ok, luz solar, luz, hum, o que é que, o que é isto, não é? E cheguei a uma ideia muito basilar que era aperceber-me, enquanto estava a fotografar, como é que a luz se manifestava nos sítios onde eu estava. Ou seja, aquela primeira imagem em que estavas é uma parede completamente comida pelo sol, logo a primeira a azul, ou seja, é uma manifestação da luz solar, de uma presença matérica da luz. E depois logo a imagem a seguir é um elemento bastante mais tecnológico, que é uma central fotovoltaica. Ou seja, a minha abordagem acaba por ser um bocadinho poética, então eu andava um bocadinho a brincar com esta ideia de o que é que absorvia e retia a luz e o que é que a expulsava, a refletia, como a imagem logo a seguir podes ver, há aqui um reflexo de luz brutal. E aquela outra imagem do corpo é especial para mim no projeto, porque isto é na mesma em Évora, mas é fora da zona mais citadina, por assim dizer. Isto aqui é uma pedreira abandonada e temos aqui um espelho de água enorme que também está a refletir a luz. E era importante para mim também ter essa presença do corpo, porque também era muito. A fotografia para mim é bastante sensitiva e evoca-me sempre uma sensação ou um sentimento, e eu quis ter essa presença do corpo porque mesmo a experiência de estar em Évora com o sol era bastante intensa. E isto, claro, o Alentejo no verão, a residência foi no verão, é assim, o sol é muito potente. E então esta imagem é importante para mim no projeto para isso, é para voltar um bocadinho mais a este campo matérico e humano em relação com E a experiência do sol. esta entrada de luz que se consegue ver aqui do lado esquerdo, É uma entrada de luz na minha câmara, eu fotografo a filme e deve ter sido o dark slide que não estava até ao fim na máquina, uma coisa assim, ou rodei um bocadinho o back, porque o back da minha máquina roda e já devia estar sem dark slide, é uma entrada de luz no fundo. É raro acontecer, por isso foi uma surpresa agradável, por isso que a imagem também é uma manifestação de luz, por assim dizer, por isso que a imagem, para mim, no trabalho, é muito importante. Tenho pena que não tenha feito parte da exposição, mas ela existe e está aqui. há uma outra fotografia mais à frente que fez parte, que é esta. Não Sim, sei se é a mesma pessoa ou não. não, mas no fundo acaba por ser um bocadinho a mesma ideia, quase um corpo que está aí a ser sombreado, que está a emanar luz e está a recebê-la ao mesmo tempo. Isso é um bocadinho a ideia central. A minha relação com a fotografia é sempre muito, muito livre, como tu estavas a dizer, nunca é muito documental, então eu também permito-me que ela seja assim aberta, quase como um poema, é muito mais sensitiva e de sentir as imagens do que propriamente evocar uma narrativa ou documentar algo que está a acontecer, é muito mais quase umas várias sensações que se vão sentindo ao longo das diferentes coisas. Há uma coisa aí em cima que eu também gosto muito, se subires um bocadinho, que eu tenho uma fotografia deste painel solar, não é? Mesmo aqui em baixo. Isto é mesmo um painel solar. Eu depois trabalhei muito com a Universidade de Évora, porque eles têm mesmo um centro de investigação fotovoltaico. E eu encontrei um paralelismo super bonito na forma do painel solar que está aí, da imagem acima, que é, se subires um bocadinho, isto aqui, abaixo, essa azul, isso aí é basicamente um daqueles panos que cobrem a hóstia que os padres utilizam, que está no museu em Évora. E então, pronto, andei um bocadinho a brincar com essa ideia, em encontrar relações diferentes que me remetessem a esta ideia de luz, no fundo. Claro. Sim, muitas vezes as imagens têm essa prerrogativa, informam ou não informam tanto. Neste caso, eu não conseguiria saber que isto era um pano da hóstia. Isso também não é, para mim, é isso que eu gosto na fotografia, é porque eu consigo usá-la mesmo para entrar num campo quase abstrato. Quando produzimos essa poesia que faz algum sentido para nós, às vezes é mais difícil
fazer associar as ideias, claro, mas é um exercício interessante, de qualquer maneira, eu acho, até porque eu também o realizo em alguns dos meus trabalhos, um pouco as colagens que nós fazemos muitas vezes fazem sentido interno para nós e cada pessoa que vá ver o trabalho fará outro sentido. Esta imagem específica é onde, concretamente? Isso é nas Casas Pintadas, na Fundação Eugênio de Almeida, em Évora também. Lá está, são uma série de frescos que tem lá, que acabaram por se deteriorar, não só com a passagem do tempo, mas também com a exposição solar. Claro. Eu vi nas restantes séries tuas que de facto havia um trabalho em que o corpo estava presente, mas de uma determinada maneira. Diz-me tu qual é o trabalho que a gente vai ver a seguir em que possamos continuar a conversa, não é? Ao fim e ao cabo. Se calhar todos, na verdade, mas Pode ser este do Em Plena Luz, foi assim de projeto fechado e de corpo mais sólido, foi o último que eu fiz, por isso podemos ir para o anterior a esse, que é Riva. é este, não é? Ok. Aqui é curioso, novamente, uma certa paleta de cores que se volta a repetir. Eu penso que terá a ver com o filme que usas, não é? Eu creio que há um filme que tem esta tonalidade. Eu fotografo praticamente tudo com Portra. É o Fuji, não é? O Fuji. Sim, há um Fuji assim, mas eu fotografo praticamente tudo com Portra. É um Kodak, então. Sim, mas como sou eu que digitalizo as minhas imagens, também eu tenho bastante controlo. Se bem que eu não altero muito, eu acho que é mais as situações que eu procuro em si acabam por ter essas tonalidades nelas. Aqui há diversos, digamos, há logo uma série de referências a um universo que é feminino, obviamente pelos, digamos, pelas vestimentas que tu mostras, aqui neste caso uma saia que eu não sei o nome, isto não é plissado, tem um nome específico, não é? É uma saia, assim. Saia e depois um vestido que também tem estas. Isto não é bem um vestido, é um conjunto de duas peças que quase parece ser um ensaio em torno da forma com algumas nuances de moda, curiosamente, não é? Sim, sim. Que, Eu adoro fotografia de moda e eu faço moda também. E eu acho que é super possível fazer-se um cruzamento entre um trabalho artístico e um trabalho de moda. Tem imensas referências de moda, de fotografia, claro, e isso interessa-me. E neste trabalho em específico também era super importante a roupa, porque mesmo para mim é super importante para mim. E este trabalho é um trabalho muito feminino e foi feito com a minha amiga Riva e para ela era super importante o que ela tinha vestido, então óbvio que isso também foi uma vertente no trabalho. E visualmente a própria plasticidade da roupa que foi utilizada parece quase líquido. Um, Nesta série eu até encontro alguns paralelismos com a série anterior, porque acabo sempre por andar um bocadinho em volta da mesma coisa. sim, sim. Esta ideia da luz, e há paredes, e há tecidos, e esta fuga para a abstração, quase mesmo estando a falar do corpo. Lá está, eu sinto mesmo que a fotografia me permite ir assim para um campo além da realidade, Claro, mesmo que esteja a trabalhar com ela. claro, E claro. este projeto também teve mais ou menos a duração de um ano a fotografar, foi fotografado sempre com a minha amiga Riva, que é a modelo que aparece nas fotografias, e era um projeto Aqui sobre. há um dado novo que é curioso, que a partir daqui, desta fotografia, já não parece uma mulher, mas já parece um homem. Ah, Ah, não, mas é uma mulher. é? Ok. E Mas pronto, lá está, na fotografia. é, é, a Lá me- está, é a mesma pessoa. sim, é sempre a mesma pessoa. Ahm, eu acho que o que eu gosto tanto na fotografia, para além desse acesso a uma realidade além, é porque como eu fotografo muito pessoas, vai além só de as fotografar, também é o tempo que eu passo com elas. Claro. E eu trabalho muito, eu trabalho a médio formato exclusivamente.
A minha máquina é super pesada, é super lenta de se fotografar, tira muito poucas fotografias. Então eu passo muito tempo com as pessoas quando eu estou a fotografar. Em relação, não é? Ou seja, crias uma relação com as pessoas. E eu adoro isso, eu adoro isso. E Claro, então este trabalho, quando eu falo deste trabalho, também falo muito de intimidade, porque foi um ano que eu aprofundei mesmo na minha intimidade com ela. claro, E, era muito eu penso muito também em, quando estamos a fotografar alguém, qual é que é o nosso papel a fotografar a pessoa, claro. e então este foi um projeto que foi super colaborativo, em que nós pensávamos as imagens juntas, escolhíamos onde é que íamos fotografar, escolhíamos o que é que ela ia vestir, víamos as imagens juntas, Uau, íamos isto foi um processo de um ano, foi o meu projeto do final da pós-graduação. E ela acompanhou-me em todos os momentos, desde a própria edição, no sentido sequencial das imagens, que imagens entram, que imagens saem. E eu achei isso mesmo interessante, porque foi quase usar mesmo a fotografia como uma ferramenta de explorar a minha própria vida. claro. E eu acho isso espetacular na fotografia. Acho que é por isso que eu gosto tanto de fotografia e de trabalhar com o corpo. Claro, Porque apesar de tudo eu trabalho muito com o corpo, mas nunca é comigo, é sempre com outra pessoa. claro. Aqui para- gosto muito deste trabalho. É muito bonito, muito sensível, hum, tem escolhas incríveis de imagens e de tonalidades, toda esta forma de explorar o corpo e, pelo que dizes, explorar a amizade também, não é? Sim, E criar a amizade com o retratado ou com a pessoa retratada de alguma maneira também, que é importante, não é? sim. Eu também, eu sinto que, pronto, eu faço fotografia, o médium que eu escolhi, porque é aquilo com que eu consigo comunicar melhor, mas também não é só pela fotografia em si, ou seja, eu sinto que com esta educação de belas artes e assim, é mesmo porque é o médium que me permite acessar a estas coisas, por isso que se calhar não me interessa tanto, hum, fazer um projeto fotográfico com, um cariz muito concreto de Sim, o que é sim, que eu estou a fazer. É quase como uma pessoa a escrever um poema, não é? Estou sim, focada nas sensações que quero evocar, nas imagens que quero criar, mentais, não é? claro, E, e eu faço uso de tudo, da luz, da cor, claro. da minha proximidade com as pessoas, então é assim uma entrega muito real a fotografar. Vê-se para já que há um registro estético muito apurado, e esse registro estético é sempre um registro do domínio da percepção, da sensação do corpo, de perceber as coisas com os olhos também, não é? E isso é com tempo, é uma coisa mesmo de dedicação de tempo. É por isso que eu gosto de fotografar a filme, porque é muito lento Claro, e é um desafio quando temos alguém à nossa frente predispor-nos a passar muito tempo com a pessoa, não é? claro, Obriga a essa aproximação muito real. claro. Ok, isto foi muito interessante. Então, este processo tiveste, digamos, em colaboração estreita, não só na produção, mas depois na edição e na mostra das imagens, não é? Sim, claro que sim. Não é uma coisa muito comum. Ah, ok. Este foi o sítio onde fotografaram? Era alguma referência pessoal? Também havia alguns momentos que eu acabava, porque pronto, eu estou sempre a fotografar, não é? Acabava por fotografar sozinha e víamos as imagens e achávamos que elas faziam sentido. Ok, Esta imagem aqui em concreto era numa casa de voluta ok. e é quase como diferentes camadas numa parede que se estão a revelar. Uhum, E isso ligava muito também com o tá que nós estávamos a experienciar uma com a outra. ok. Ah, Imagina, tem todo este background nas imagens, mas para mim também não é super importante que se saiba isso, é mais mesmo a sensação que se tem ao ver as imagens, claro, mesmo que não se saiba o que é que está ali, claro, exato. é mais sensitivo. Sim, aqui é mais. Estamos a falar mais de uma espécie de escolha de edição do que propriamente se o lugar interessa ou deixa de interessar, na verdade. Ou seja, é mais uma escolha que tem a ver
com o trabalho do fotográfico e do fotógrafo, não é? Ou seja, se tira imagens, porque é que coloca aquela imagem, não é? Uhum. Ou Sim, seja, não é, às vezes, ou seja, porque parece-me que estás a referir a um dado importante que é a edição é um momento extremamente importante, não é só o ato de tirar as imagens, só o de as fazer, ou de as pensar. Porquê? Porque se pode pensar uma coisa e sair outra. sim, e com filme ainda mais, não é? Com o filme ainda mais. Mas, portanto, o trabalho de edição ainda é parte do trabalho do fotógrafo, do artista, não é? E é esse trabalho que vai acabar por definir a série. Aquilo que eu Eu acho diria, eu numa. diria que para mim até é a parte mais importante para mim, Claro, porque a maneira como eu opero normalmente é eu fotografo muito, livre, sem grandes restrições, porque pronto, para mim há muita alegria, muito prazer no ato de fotografar, e eu não me inibo de fotografar alguma coisa só porque acho que ela não vai fazer sentido no claro, corpo de trabalho que estou a desenvolver. claro. Então, depois eu chego ao fim com muitas imagens e é um trabalho de descobrir o que é que há ali que liga umas com as outras e o que é que cria Claro, o corpo do trabalho em si. claro, claro. Parece muito bem. Algumas das minhas séries também aconteceram dessa maneira, Sim, curiosamente. e traz de volta a alegria de fazer, não é? Às vezes é tudo tão sério que é Traz uma mesmo bom sensação, sentir alegria no que estamos a fazer. traz uma sensação de liberdade muito grande. É curioso isso que estás a dizer, porque, vá lá, de uma certa maneira eu tenho um paralelismo exatamente igual àquilo que tu estás a dizer, que era durante o dia estava a fazer um trabalho fotográfico extremamente sério para o mestrado, etc. E à noite disparava em todas as direções que me apetecia e não tinha qualquer preocupação e mais, nem tinha a ideia de que estaria a fazer um trabalho, na verdade. Disparava livremente. E com esse trabalho concorri ao prémio FNAC no último dia e ganhei o prémio FNAC com esse trabalho. Quer dizer, olha, Sim, é? Sim, mas era, é assim. era um trabalho completamente, pensava eu, epá, e digamos, o que conta depois no fim é isso que estás a dizer, que é a maneira como tu editas, como sequencias, como descobres as imagens para que elas façam sentido umas próximas das outras, etc. E obviamente muito quando tens pessoas que estão a ler o teu trabalho extremamente experimentadas, elas conseguem, digamos, também entrar no trabalho facilmente a partir do momento em que tu estabeleces uma espécie de coerência e de consistência em torno daquilo que estás a mostrar. Porque se as coisas não tiverem esse nível de detalhe, ou seja, então aí jogávamos as fotos todas para cima da mesa e pronto, cada um que escolhesse as que queria, não é? Claro, claro, mas acho que, pronto, como artistas e como fotógrafos, nós estamos no fundo a querer dizer alguma coisa, não é? Claro, E eu sinto que estou sempre a querer falar de uma ideia muito subtil e muito delicada e muito sensível, muito de sensibilidade, como tu dizes, de um olhar atento do que está à nossa volta, ok, das coisas que eu vejo. ok. Então passamos aqui a mais uma série tua, talvez a outra anterior, a Fresh Flower. Sim, flash flower. Flash Flower, peço desculpa. Não, não, não tem mal. O título desse trabalho, eu gosto muito do título desse trabalho, porque é Flash de pele e Flower de flor, embora eu não estou a ver o ecrã, não sei se. Espera que eu posso ter cortado. Cortei o share, peço desculpa. Pronto, já voltamos. Tu... Este foi o meu projeto de final de licenciatura e é um projeto muito curtinho, no sentido de que são só 7 imagens, mas também foi um projeto que foi feito durante muito tempo. Um, eu gosto muito do título, Flash Flower, porque pronto, há muita pele nessas fotografias e há muitas flores, em específico orquídeas, Uhum, pronto, que são flores que são muito remetentes um, ao feminino. uhum, Um, e este projeto é muito livre. São 7 fotografias muito diferentes entre si, que
pronto, lá está, também foi cerca de 1 ano a fotografar para chegar às 7. Pronto, elas aludem muito a uma ideia de, pronto, sexualidade, porque flash flower, uma flor de pele, também pode ser lido como um calão para, por exemplo, um órgão genital, por exemplo. E eu descobri esta palavra, flash flower, quando andava muito interessada numa flor que é da família dos jarros, que é a Morpholus titano, pronto, não interessa, é uma flor que é a flor cadáver, que é uma flor que quando está em flor cheira a cadáver, e então cheira a flesh. E pronto, foi o que me levou a fazer este projeto. Muitas Sim, vezes encontram-se sugestões para títulos sim, de séries nos sim, sítios mais inusitados, não é? sim. E pronto, ao longo das fotografias o que se sente nelas é, pronto, uma referência assim à sexualidade, por assim dizer. A imagem de baixo era um órgão genital coberto. Depois temos a orquídea, depois logo a imagem que abre a série é uma imagem de um arnês, que pode ser muito associada a um ato sexual. E depois a imagem logo a seguir da mão é uma expressão super feminina, que eu adoro, adoro as unhas, adoro tudo. E pronto, é quase encontrar um poder e uma reivindicação em expressarmos livremente Ok. essa sensação de sexualidade que vemos na natureza tão facilmente e tão livremente. E pronto, o meu trabalho anda sempre à volta da mesma coisa, que é do corpo. Eu não sei porquê, tem que ser esse fascínio. Isso é um vestido que está numa água turva, pode ser um vestido que foi tirado por algum motivo e não Muito, sei, eu adoro essa série. muito, muito etéreo e muito evanescente, de facto há uma sensualidade e um erotismo específico nestas fotos, mesmo que elas não sejam, digamos, expressa. Essa fotografia dos passarinhos, parece que é um grupo de passarinhos a levantar voo, mas ela foi tirada num museu de Uhum, história natural, por isso eles estão todos mortos. uhum. Mas parece que estão a voar e pronto, é sempre. E eu, quando estava a fazer este trabalho, também me aproximou muito da minha relação da fotografia, porque eu comecei a perceber-me que era mesmo importante para mim trabalhar com o tempo e não ter problema nenhum em assumir que, por exemplo, tive 1 ano a fotografar, mesmo mergulhada neste trabalho, e o resultado final são 7 imagens. Eu acho isso, para mim, foi muito rico na fotografia, porque eu já fotografo, embora fotografe bastante, eu no fundo fotografo pouco, porque a minha máquina faz 10 fotografias por rolo, não é? Então apercebi-me que era mesmo importante e que quando eu realmente passava tempo com as coisas a fotografar, as coisas abriam-se e revelavam-se para mim, como uma flor. Mas lá está, é, eu gosto na fotografia de deixar as coisas super abertas, não, sinto que não tem que haver uma narrativa ou um discurso muito fechado e muito concreto daquilo que eu estou a dizer, porque sinto que se sente nas imagens. Claro, Quase como eu própria também, quando estou a fazer, não tenho planeado o que eu vou fazer, mas as coisas revelam-se. A própria fotografia revela-se para mim e eu estou só a propor e a mostrar as imagens. claro, E sinto que isso para mim é suficiente. claro, claro, claro. Ao fim e ao cabo, tu própria também tiras muito prazer desse, ou seja, todo o prazer, como é que eu ia dizer? Intrínseco, de uma atividade intrínseca, que não é só mostrar as imagens, mas é também fazê-las, escolhê-las, que é um ato de prazer quase, se calhar como quem faz amor com as imagens, vá lá. Ai, sim, 100%. Sim, Ok. acho que sim, acho que sim. Acho que te entendo bem o que é que estás a dizer. Tenho Sim, essa, tenho essa sensação, que sabes que há nesta, vá lá, a fotografia, as imagens, parecem não ser um meio
para algumas pessoas muito expressivo, mas eu tenho uma teoria, vá lá, não sei se é só minha, mas não deve ser, que nós somos compostos de imagens antes de mais. Ou seja, nós nascemos de uma imagem e as imagens formam-se dentro de nós previamente ao conhecimento que temos delas, não é? E isso é bastante visível através dos sonhos, por exemplo, ou seja, que são imagens que nos colocam o desafio específico não só de os lembrar, porque muitas vezes os sonhos têm essa capacidade de desaparecerem muito rapidamente e as tuas imagens têm essa curiosidade da evanescência e do desaparecimento mais até do que da aparição, curiosamente. Aquilo que eu sinto quando vejo estas imagens é que elas parecem que vão desaparecer ao contrário de irem aparecer. É engraçado porque tem muito mais a ver com os sonhos que parece que se desmaterializam e, portanto, o desafio é não só registar, mas depois criar avenidas de sentido. Não é fechá-los, não é fechar as avenidas de sentido, é aquilo que tu estavas a dizer, não é necessário criar assim uma narrativa muito fechada, mas é necessário explorar as narrativas. Ou seja, porquê? Porque se elas ficam inexploradas também não é interessante, ou seja, é como se fosse um sonho, entre aspas, desperdiçado. Vá lá. Assim, portanto, ou seja, não, é como não fosse necessário dizer isto é isto, mas se fosse necessário fazer o processo de isto pode ser isto, e aquilo, e o outro, e ir por aqui, por ali, por acolá, e etc. E esse processo ser, de facto, a beleza de toda a história, não é? Portanto, ou seja, que a partir daí, enfim, penso que define o trabalho fotográfico muito além daquilo que as pessoas normalmente veem nas imagens, não é? Portanto, Eu acho que é muito porque a fotografia é muito presa à realidade, não é? Nós apontamos a câmera e as coisas estão à nossa frente. claro, Mas lá está, é como tu dizes, há coisas que estão à nossa frente que desaparecem muito rápido. Há coisas que só estão uns momentinhos à nossa frente. claro, Mas se estivermos atentos, essas coisas existem. Tudo isto que está fotografado esteve à minha frente. claro, Existiu. claro, claro. Embora sejam imagens que eu concordo, e isso interessa-me muito, são imagens muito etéreas e quase fora da realidade, parece que não é Algumas não, algumas são bastante, concretas. bastante concretas, quer dizer, isto é absolutamente concreto, aliás, há aqui uma mão que parece quase que exibe uma cicatriz, uma queimadura, ou Sim, seja, e portanto, esta queimadura, não estando photoshopada, é um referencial para qualquer coisa, não é? Ou seja, quem estiver a a ver esta fotografia série, tem isso. Por exato, muito que queiramos também controlar, a realidade entra para as imagens, claro, não é? exatamente, ou seja, E é mesmo isso que me interessa explorar, que é com o que já existe, como é que conseguimos aceder a uma coisa além. claro, claro, Esse exemplo que deste dos sonhos para mim faz imenso sentido, porque são imagens que se formam e nós não pensamos a priori o que é que elas vão ser. Quando nós vamos dormir, nós não pensamos no que é que vamos sonhar. E as claro, coisas apresentam-se para nós. claro, E é isso que me acontece com a fotografia. Eu vou fotografar, eu fotografo, eu não sei o que é que me vai aparecer. Fotografo, não vejo o que eu fotografei, só vejo muito tempo depois. Não muito, mas algum tempo depois. claro, E pronto. E às vezes é uma surpresa. exato, fantástico. Ok, vamos ver mais uma série tua. Hum? Sim. O body to body. Body to Exatamente. body, to body. Enfim, claro, isto agora, se eu me lembro bem, este é um plástico que supostamente taparia uma tatuagem, mas neste caso não se vê tatuagem nenhuma, né? Sim, e é mesmo, é um plástico. Claro. Hum. Este projeto chama-se Body to Body, de corpo em corpo. Aqui foi mesmo, eu sinto que este foi o primeiro projeto que eu fiz que teve um fim, por assim dizer, foi mesmo debruçar-me mesmo, em vez de ser só fotografar e ir fotografando, foi um momento que eu tinha que agrupar as imagens, em que eu estava mesmo a explorar qualquer coisa, e este trabalho
eu considero que é o meu primeiro trabalho. Foi super basilar para tudo o que eu fiz desde então, que quase até parece que me estou a repetir, mas é um trabalho sobre o corpo. E aqui o que eu pensei foi o que é um corpo, o que é que faz um corpo, ou seja, de corpo em corpo. É um corpo humano, é uma paisagem, é um corpo d'água, é outras coisas que podemos encontrar mais à frente. É um bocado a explorar a ideia do que é que pode constituir um corpo. Sim. Há aqui já uma ideia que é muito interessante, porque, embora poderás ou não ter pensado nisso, não importa, mas muitas vezes há essa separação entre a natureza e a natureza do corpo. Ou seja, há uma série de separações que se foram constituindo, digamos, quase de forma inconsciente, obviamente, enquanto existem seres humanos em sociedade há vários milénios, provavelmente, enfim, talvez em sociedades mais. Talvez nós consideremos que as sociedades contemporâneas sejam mais desenvolvidas, mas de qualquer das formas houve sempre uma grande separação entre o homem e a natureza. O homem, enfim, as pessoas e a natureza. E aqui nesta série parece-me que não há nenhuma separação. Ou seja, as duas coisas estão juntas, por assim dizer, assim, ao fim e ao cabo. O que já se vê depois também nos outros trabalhos, obviamente. Sim, é verdade. Era mesmo expandir na ideia do que é que faz um corpo. Este, por exemplo, é um exemplar que está no Instituto Abel Salazar, no Porto. Eu, ao longo dos meus projetos, eu gosto sempre muito de fotografar. Tenho esses elementos naturais muito presentes e muito vivos do meu dia a dia, mas eu gosto sempre também, por acaso, de trabalhar com exemplares que estão em museus ou que estão, por exemplo, em institutos. E eu estava a trabalhar com o corpo e nas Belas Artes. Eu tive um ano nas Belas Artes do Porto e na cadeira de desenho ia só ao Instituto Abel Salazar desenhar os exemplares humanos que estão lá. Okay. E é curioso pensar se o que está ali é um corpo humano, se já é outra coisa além, não é? E aqui no caso é um exemplar que está guardado em formol, é um corpo, não é um corpo vivo, é um corpo morto. E pronto, lá está, são coisas que estão a ser propostas, eu não estou a dizer Sim. nada sobre isto, estou a propor, a pensar Claro. num corpo de água que está formado. Esta sequência é muito bonita porque este primeiro corpo está dentro de líquido e tem uma forma, ou seja, tem esta forma meio ovalada, não é? E depois a própria, digamos, poça d'água tem a mesma forma ovalada ou parecida e ela própria é um corpo de água. Esta sequência está muito bonita. E mesmo quando aqui, por exemplo, é lixo, é uma casa abandonada com lixo, Uma casa abandonada. consegue-se sentir Puxa, algo ali, uma presença, não é? É uma presença e uma ausência do corpo. a imagem também é muito bonita. Extremamente. Faz um bocadinho alusão à imagem que estava lá em cima, em Formol, e à poça d'água também. Claro. Uma vez mais o registro arqueológico, museológico, quase um dissecar do corpo na forma, não é? Sim. Isto é um mosquito sem uma perna. É. É sim. Ok. E a imagem a seguir eu também adoro. É um pavão albino, aqui em Lisboa, no Pavilhão Branco. E no pavilhão branco há muitos, sim. Esta imagem é muito bonita. Sim. Chegaste a apresentar este trabalho alguma vez? Sim. Foi a minha primeira exposição, foi no Arquivo Municipal Fotográfico de Lisboa. Sim.
E aqui já tem mesmo apontamentos de imagens que eu vou fazer mais à frente. Claro, claro, Eu separo isto em projetos, mas eu sinto que ando sempre em volta da mesma coisa, quase num movimento perpétuo, à volta de perceber a minha relação com as coisas à minha volta e com o corpo e com o meu próprio corpo. sim, Mesmo eu não estando presente nas fotografias nunca, o exercício de as fotografar é bastante físico. claro, claro, É, é isso que eu gosto também na minha máquina, dela ser pesada, é física, eu sinto, não estou só com uma coisa na mão, a olhar de cima, estou com uma entrega total com o meu corpo. Eu acho que isso também vem um bocadinho, é quase uma, um, quase como um exercício de performatividade, que claro, estou claro, mesmo a predispor-me a fazer isto. claro. E muitas coisas mortas, coisas vivas, é um bocadinho a abrir campo a tudo e as coisas estarem lado a lado. Claro. Terminei, sim. Foi Esta imagem, eu já tinha, às vezes as fotografias também nos sugerem outros autores, evidentemente. E uma das autoras que o teu trabalho me sugeriu, embora possa ser ou não ser associada, é a Viviane Sassen. ah, Conhece? sim, 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 sim. A mim, por acaso, a minha maior referência fotográfica que eu tenho é uma mulher e é a Julia Margaret Cameron, Hum, início da fotografia, mas o trabalho dela eu sinto que também era muito livre e muito poético. E quando pensamos no início da fotografia, o tipo de imagens que vemos são estes retratos super sérios, super esterilizados e bem tirados. E ela estava super experimental a desfocar tudo. claro. E eu adoro. É muito interessante citares a antiguidade clássica da fotografia, quase, não é? Sim, mas Mas é isso. na atitude experimentalista, evidentemente, não é? Sim, sim, porque se olharmos para o trabalho dela, é um trabalho muito experimental. Não é propriamente experimental numa medida como deveríamos experimentá-lo agora, não é? Mas é experimental no sentido de que ia contra daquilo que se esperava que a fotografia fosse. Claro, claro, claro. E eu gosto disso. Eu gosto de pensar que também, mesmo que por Estás vezes. aqui a subverter um pouco as expectativas. Sim, é por isso que eu digo, eu não me importo muito que não se perceba ou que não seja bem recebido às vezes, porque lá está, eu sinto que estou a usar a fotografia a mexer com a minha vida também. Claro. E eu acho que ela também fazia isso com o trabalho dela. Estás a fazer um exercício que é de liberdade e digamos, de afirmação, e a fotografia tem isso, ou seja, poder-se fotografar e mostrar aquilo que se quer, evidentemente. Não é? Ainda temos essa vantagem de vivermos em liberdade, num país que conquistou a liberdade quase há 50 anos, de novo. Não sabemos se no passado seria possível fazer ou não estas fotografias, enfim, é uma interrogação que fica no ar, não faço ideia. Mas pelo menos temos essa sorte, poder fazer e mostrar aquilo que ainda queremos fazer. Está bem, olha, eu acho que chegamos aqui ao fim das tuas 4 séries. Sim. Não sei se queres mostrar alguma coisa mais ou se queres que vá à página principal do teu site. Uh, tu é que Eu sabes. estou contente com o que mostramos. Não sei se tu estiveres contente, eu estou contente. Sim, sim, sim. Gostei muito de ver, gostei muito de ver este teu trabalho, então vou parar aqui a partilha. Um, e agradecer-te por teres o teu trabalho connosco na Casa dos Cubos, ainda durante mais cerca de 5 semanas, sensivelmente, 5, 6 semanas, e, e o facto de disponibilizares hoje já a esta hora um bocadinho adiantada, já depois do teu trabalho, né? para conversares um bocadinho, e
pá, e desejar-te, enfim, a continuação desse ato de liberdade que tens vindo a fazer até agora e que se plasma em imagens e séries lindíssimas, não é? Obrigada. Sim, sim. Ok, está bem. Olha, obrigado. Obrigada e eu gostei E muito. e até breve. Tá, até breve, obrigada.